Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão no Projeto Estudando. A vida inteira eu costumei dizer que todo professor é a soma dos professores que ele teve durante a vida dele. O que eu quero dizer com isso? Que um professor ele aprende com outros professores a atividade docente, ele aprende a dar aula. Então quando eu estou explicando uma matéria, muitas vezes eu estou lembrando da explicação que um professor meu da faculdade deu, ou um professor do segundo grau, ou um professor do ensino fundamental. A gente lembra, assim como a gente lembra os maus exemplos. Muitas vezes a gente pensa, eu não quero ser daquela maneira quando eu finalmente for professor. Isso quem decidiu ser professor muito cedo. Eu decidi ser professor, eu tinha 13 anos de idade. Tem bastante tempo isso. Então eu decidi fazer uma lista dos top 10, dos 10 professores que mais me influenciaram como professor. Acaba sendo também uma top 10, da minha opinião, sobre os 10 melhores professores do mundo ficcional. Livros, quadrinhos, mangás, filmes, tudo tá valendo. Eu determinei algumas regras pautado em outros top 10 que eu vi de outros autores. Primeiro é que eu não vou repetir franquias. Então se eu escolhi um ator, um personagem de uma franquia específica, Harry Potter, por exemplo, eu só posso usar um professor dessa franquia. Eu não vou repetir professores. Outra regra que eu tive que adaptar é a respeito da diferença entre professor e sensei. Nada contra os colegas professores de educação física que dão aula de artes marciais. Mas se a gente fosse levar isso sem ser ao pé da letra, vários personagens, os animes iam estar lotados de grandes professores que na verdade não são professores de sala de aula, nem sequer são professores de educação física, são senseis no modelo japonês do processo. São só professores de sala de aula mesmo. O 10º lugar da minha lista não é nem sequer professor, é na verdade um desempregado, mas que em um episódio apenas da série, em apenas um momento, ele dá uma aula que vale por qualquer outra. É um excelente professor que não sabia disso. O Seu Madruga, num episódio de 1975 de Chaves, o episódio se chama Seu Madruga Professor, não por menos, onde ele vai para frente da classe do Chaves, da Chiquinha, do Nhonho, de todos os personagens, e ele dá uma aula maravilhosa, uma aula sensacional. Até hoje a gente se recorda dos traquejos dele quando ele ensina a diferença não, por que você não deve tomar um veneno ou encostar em algo que tem uma caveira. Aquela aula é sinceramente tudo que se pode esperar. E no final tem uma sacada maravilhosa onde o professor Girafales pergunta para ele como ele conseguiu reter a atenção dos alunos, como ele conseguiu a disciplina, tudo aquilo que a gente sabe, nós professores sabemos que é tão difícil. E o Seu Madruga responde, um dia eu te ensino. E só. Por isso ele pega o 10º lugar na lista. O 9º lugar da minha lista é um personagem de novela, e eu não vejo novela. Só vi uma novela na minha vida e essa novela me marcou profundamente. Essa novela é O Cravo e a Rosa, que é uma adaptação de William Shakespeare do romance da comédia A Megera Domada. Embora, é claro, a gente possa hoje, à luz dos movimentos contemporâneos, criticar diversas coisas que acontecem, tanto tanto no livro aqui, na peça, quanto na novela, existe um personagem na adaptação do Valcir Carrasco do romance de Shakespeare para a novela O Cravo e a Rosa, chamado Professor Edmundo. Ele é vivido pelo ator Ângelo Antônio. No plot, na história da novela, ele se apaixona pela filha de um branqueiro, pela Bianca, e ele tenta de todas as maneiras convencer ela de que ele é o homem da vida dela. E eu acho que assim, o que mais me toca, o que mais me marca ali é, em primeiro lugar, a humildade, em segundo lugar, a poesia. E eu sou uma pessoa que, para quem não conhece, gosto muito de poesia, e todo aquele romance, o professor Edmundo é alguém muito especial. É alguém que mostra que o professor, ele no fundo, apesar de qualquer coisa, ele é uma alma apaixonada pela educação e pelo próximo. O 8º lugar na minha lista vem de um anime, vem de um mangá que eu acho simplesmente espetacular. Eu acho que seria um dos 5 obras que mais me fizeram rir na minha vida. E é Azumangada Daioh. Eu tenho aqui o primeiro volume da edição nacional
de Azumanga Daioh é uma revista em quadrinho, um mangá na verdade, organizado num sistema de tirinhas. O anime também se mantém nessas histórias curtas, os episódios são longos, mas você percebe todas as pequenas historietas dentro do anime. E nele, que conta o dia a dia de 5 meninas praticamente, o resto da turma como personagem menor, mas 5 meninas numa escola do Japão, tem uma das professoras mais engraçadas da história da ficção. E o nome dela é Yukari Sensei. O anime é escrito por um mangá é escrito por um rapaz chamado Azuma, por isso que o nome dele é o mangá do Azuma, a tradução para o português seria isso. E ele é de 99, o mangá, e de 2002, se eu não me engano, a adaptação para os quadrinhos. Perdão, pro anime. No plot, o que é a professora Ikari e por que ela entra aqui? Em primeiro lugar, pela humanidade dela. O tempo inteiro você percebe que ela não é aquele professor padrão que é o modelo de ensino. Pelo contrário, em diversos momentos aparece que ela está dormindo em sala de aula ou que ela está levando tudo muito na brincadeira, mas o que me faz gostar da Ikari acima de qualquer outro professor que pudesse ter entrado nessa lista é pela humanidade dela e por como ela se doa para esses alunos. E se doa num sentido pessoal. Não é aquela relação professor e aluno. É uma relação um pouco mais intimalista, na qual eu realmente acredito enquanto professor. Que o aluno tem que ver o professor não como aquela distância abismal de eu tenho todo o conhecimento, o aluno é o sem luz. Pelo contrário, o aluno e o professor só têm alguns anos de diferença. E é isso que a professora Ikari me ensinou enquanto professora. Em sétimo lugar na minha lista, o Professor Xavier, criado em 1963 pela dupla Jack Kirby e Stan Lee. Não poderia faltar aqui na minha lista, talvez o professor mais conhecido do mundo ficcional americano, pelo menos aqui no Brasil. O Professor Xavier todo mundo deve conhecer, ele está lá nos filmes interpretado pelo Patrick Stewart ou pelo James McAvoy, nos filmes mais recentes. Eu procurei na minha coleção capas onde o Professor Xavier estivesse e tive uma dificuldade muito grande de encontrar. Parece que ele meio que é cortado das capas, embora ele seja muito importante. Então eu tenho aqui uma ediçãozinha antiga do formatinho da Abril, número 103 ainda, onde ele está na capa, junto com o Cable e o Ciclope. E aqui no meu encadernado da Fênix Negra ele está lá no fundo também. Por que o Professor Xavier está aqui? Porque o Professor Xavier é o símbolo da sobriedade. Ele é o símbolo do que o professor é, o guardião, o receptáculo de todo conhecimento. Ele é o mentor do grupo dos X-Men. Mas ele acaba ficando um pouco para trás na lista. Vocês podem perceber que sétimo lugar talvez não seja o ideal do que o Professor Xavier tão conhecido deveria receber. Mas é porque eu tentei puxar pela memória e realmente, embora ele seja professor, embora ele tenha uma escola, raramente ele aparece nos quadrinhos ensinando de fato. É mais a história das aventuras e a relação de preconceito. Não tem o Professor Xavier sentando e explicando a matéria para os alunos, explicando algum conceito ou ensinando mesmo a lutar. Aparece ele lá coordenando a sala de perigo e tudo mais. No filme ainda aparece uma sequência ou outra onde ele está ensinando. E meio que ele ensina tudo, porque ele é geneticista na prática. Ele poderia ensinar biologia, ele não poderia ensinar as outras disciplinas. Mas entra aqui como a importância que cabe a ele, ao Professor Xavier, a esse personagem tão importante dos quadrinhos. O sexto colocado é o personagem Dewey Finn, interpretado pelo Jack Black no filme Escola de Rock. É um filme de comédia, onde ele é um professor substituto. Na verdade, ele nem é professor, mas entra como professor substituto. Ele é um roqueiro que entra lá na escola e para fingir ser professor e acaba se envolvendo naquele projeto de ensinar música. Por que ele entrou até na frente do Professor Xavier? Porque ele ensina. Ele pega um grupo que não tinha nenhum tipo de contato com música contemporânea, na verdade, eles trabalhavam com música clássica, tinha o pianista, tinha o baterista, etc. E ele ensina música de verdade. O momento onde ele para e ensina a história do rock, para mim é um dos melhores momentos a retratar a educação no cinema. Por isso que ele recebe essa menção aqui, por isso que ele é o sexto colocado da minha lista. O quinto colocado na minha lista é provavelmente o menos conhecido dos filmes e animes e livros que eu estou citando aqui. Mas eu não tenho a menor dúvida de que é uma das obras mais interessantes a retratar
um professor até hoje. É um filme chinês de 1999. Esses nomes eu vou precisar colar, tá? Ele é dirigido por Imo Zhang, eu acho que se pronuncia assim, vou botar aqui na tela o nome, e interpretado pela atriz Wei Minzi. Ela faz a professora Wei. O diretor desse filme é bastante interessante o projeto que ele faz, porque a maioria dos atores do filme, na verdade, não são atores. São pessoas que viviam numa comunidade isolada da China, e ele mantém esses nomes, os nomes dos próprios atores nos personagens, porque na verdade ele só bota a câmera e manda a pessoa fazer o que ela faz cotidianamente. Apenas a professora e algumas outras relações são realmente ficcionais. Aparecem jornalistas e outros personagens no filme, são realmente jornalistas e personagens chineses, pessoas chinesas fazendo o trabalho cotidiano dela. Isso tem uma resposta muito interessante, porque o filme é muito bem interpretado. E agora vamos falar um pouco do plot do filme. Nessa cidade isolada, pobríssima da China, um professor, o único professor da região, não tinha escola em distâncias e mais distâncias, precisa se ausentar para outra cidade, para a cidade natal dele, porque os pais estão doentes. E aí ele pega e contrata uma moça que é praticamente uma adolescente, ela é muito nova, a professora Wei, e bota ela para dar aula no lugar dele durante aquele período. Ela é uma professora substituta. E diz para ela assim, ó, eu vou te pagar X. Como é uma cidade muito pobre, ela pede mais porque ela precisa daquilo para sobreviver. Aí o professor que vai estar indo embora vira para ela e fala: se você não deixar nenhum aluno sequer sair da sala de aula, isto é, evadir, parar de estudar, o que era um problema muito grande nessas comunidades pobres, eu vou te dar um abono salarial, vou te dar um pouco a mais. Então ela fica com aquilo na cabeça. As sequências para demonstrar a pobreza da sala de aula é muito interessante, assim, é chocante mesmo. O plot, eu não vou dar spoiler do filme, mas isso é importante para você entender a história e por que a professora é tão importante. Em determinado momento, um aluno foge, um aluno vai trabalhar no centro das cidades lá próxima, não me lembro qual é o nome da cidade, e se perde. E ela, obstinada, para receber o dinheiro dela, sim, mas principalmente para trazer esse aluno de volta, vai para a cidade, passa fome procurando o garoto. Na verdade, ela talvez não seja o exemplo do professor no sentido didático, já que ela está no fundo ali querendo ganhar o dela, o que todos nós queremos. Mas ela é a professora necessária para aquele momento, ela é a melhor que era possível naquela localidade. É impossível ver esse filme e não chorar no final. Eu recomendo absurdamente. Se você quer ver algo um pouco diferente do que você está acostumado, Nenhum a Menos é um filme excepcional e merece aqui a colocação no meu top. O quarto colocado da minha lista é o Sr. Anderson, o professor que aparece em As Vantagens de Ser Invisível, tanto no filme quanto no livro. No filme ele é interpretado pelo Paul Rudd, que todos vocês conhecem, pelo Homem-Formiga e tantos outros filmes de comédia que ele faz, mas é um personagem que não tem nenhum tipo de veia cômica, é apenas um professor, ele tem pouco tempo de película, ele aparece muito pouco, mas ele é um dos personagens mais interessantes e nos dá uma das frases mais lindas do cinema da última década. Nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. O filme é dirigido pelo mesmo autor do livro, Stefan Chbosky. E é lindo, toda a relação dele com o personagem principal. Esse filme é interessante porque é o livro que o Percy Jackson pega a Hermione, mas isso não tem nada a ver. É altamente recomendado, um livro belíssimo, também um CD belíssimo para quem quiser, eu tive o trabalho de fazer isso. As músicas que são citadas no livro eu peguei, baixei as músicas e tenho até uma pasta com todas elas, são belíssimas. O filme fala muito de poesia, esse aqui eu não preciso dar muito spoiler, se eu não me engano está disponível na Netflix. Vejam ou leiam, de preferência sempre, As Vantagens de Ser Invisível. O Sr. Anderson é sem dúvida o quarto colocado na minha lista. Chegamos ao pódio e o terceiro colocado tinha que ser de Harry Potter, tinha que entrar alguém aqui de Harry Potter. Com tantos professores eu escolhi o que na minha opinião é o melhor. Embora seja em apenas um livro, que ele seja professor, Remo Lupin para mim é sem dúvida o melhor professor de Harry Potter.
Isso é claro porque o Dumbledore não aparece exatamente lecionando. Provavelmente seja outro grande professor. Mas o Lupin ele reúne várias características que eu considero importantes num professor. Comunicabilidade, tentar fazer uma aula divertida, aulas diferentes, conhecimento. Ele tem um profundo conhecimento da disciplina que ele está dando. E ele surge em o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o terceiro livro da série. Vocês devem perceber que o meu tá bem quebradinho aqui, tá bem rasgadinho, porque eu li ele diversas vezes, né? E o livro é escrito em 99 e o filme é de 2002 ou 2003, agora eu não me recordo, vou colocar aqui na tela. É interpretado pelo ator, eu vou ter que colar, David Thewlis, não sei se eu pronunciei certo. Ele aparece agora também em Mulher Maravilha. Ele interpreta o Remo Lupin e é, sem dúvida, o melhor professor que o Harry teve e, sem dúvida, o melhor professor de defesa contra a arte das trevas, que é a disciplina chave até na própria história do enredo do filme. Eu não preciso contar muita coisa, a maioria de vocês já viram. Quem não viu, veja a série de Harry Potter. Os filmes são fracos, na minha opinião, mas a série de livros é maravilhosa. Você não tem como deixar de ler, não tem como deixar de gostar. Vamos lá, gente, vamos para o segundo colocado. Entre 1992 e 1998, passou na televisão americana um programa educacional, um programa educativo chamado O Mundo de Beakman, The Beakman's World. Ele era interpretado pelo ator Paul Zalum. Esse programa depois passou aqui no Brasil na rede educativa, depois ele passou no 13, na Record, e em algum momento ele passou no Boomerang. Ele está quase todo disponível na Netflix e é um dos programas que eu mais gostava quando era criança. Sem dúvida, muito do que eu sei, cientificamente falando, veio de O Mundo de Beakman. Beakman World é, para mim, uma coisa muito especial na minha vida. E graças a Deus eu tive a vantagem de um dia conhecer o próprio Paul Zalum. Ele veio num evento aqui no Rio de Janeiro e eu me lembro até hoje, consegui tirar uma foto com ele, ganhei o autógrafo e eu pude virar para ele e falar que eu sou um cientista. Eu não sei se ele entendeu, porque meu inglês é horrível, mas eu pude falar que eu sou um cientista como ele. Isso é muito importante para mim. Então o Beakman está aqui no segundo colocado porque ele, de todos esses que eu falei até aqui, foi o professor que mais me ensinou. Vejam O Mundo de Beakman. Se você é pai e está vendo esse filme, esse vídeo, passe para o seu filho, bote ele para ver O Mundo de Beakman. É perfeito, é simplesmente perfeito. Ele consegue ser educativo sem ser chato. É um dos melhores programas educativos que já foram feitos na história da humanidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. O primeiro colocado, provavelmente, ninguém que está vendo esse vídeo aqui conhece. A não ser que seja alguém que realmente não me conheça ou que eu não saiba que está vendo o vídeo. Por quê? Porque na verdade eu fiz esse top 10 para colocar ele em primeiro lugar. Toda vez que eu leio esse mangá, eu já estou adiantando que é um mangá, eu penso assim, cara, eu preciso escrever, eu preciso botar alguma coisa no vídeo sobre esse personagem. Porque ele é o melhor professor já criado pela ficção e eu não tenho a menor dúvida disso. O anime e o mangá se chamam Assassinate Classroom. Tem um nome em japonês que eu simplesmente esqueço sempre de falar. Posso colocar aqui na tela. Eu sei que o pessoal que é mais xiita gosta que a gente repita os nomes em japonês, mas desculpa mesmo, eu esqueci. Ansatsu Kyoshitsu. Mas qual é a história? Vamos lá. Esse personagem principal, ele é um monstro, meio polvo, cheio de tentáculos. No início da revista a gente fica sabendo que ele destruiu metade da Lua e o planeta inteiro tenta matar e ele não consegue. E aí ele lança um desafio para a humanidade. Ele decide ser professor de uma escola japonesa, uma escola que tem um regime muito rígido. Ele quer ser professor da pior turma dessa escola. E se em um ano um desses alunos não conseguir matar ele, ele vai destruir o planeta Terra. O plot parece meio louco, e até é, mas ele guarda determinadas coisas que são extremamente originais. Porque o tempo inteiro em que os alunos até tentam matar o professor, eu tenho certeza que muito aluno já quis matar muito professor, ele ensina a todos eles com toda a dedicação que se é possível.
e ele usa os poderes dele, a rapidez dele, toda a inventividade dele para proteger esses alunos e para ensinar. E ele ensina de uma maneira maravilhosa. É um mangá, é um anime. Eu coloquei aqui na tela a data de lançamento, que também já está tudo sumindo na minha cabeça. O professor Koro Sensei, é o primeiro lugar, indiscutivelmente, do meu top 10 de professores mais interessantes e que mais me influenciaram do mundo ficcional. Vocês devem ter percebido que eu tirei algumas menções aqui desse vídeo. Não apareceram filmes que talvez sejam clássicos, como professores que... Tá aparecendo aqui na tela, né? São filmes que a gente vê o tempo inteiro, Sessão da Tarde, Ao Mestre com Carinho, etc, etc. Aquele que o Morgan Freeman é diretor da escola. Existem diversos filmes sobre educação e que são clássicos nesse momento. Eu realmente fiz isso tudo de propósito. Eu não quis colocar esses personagens. Por quê? Porque são lugares comuns, todo mundo conhece, ou os pais conhecem. Aquele sisteminha Sessão da Tarde. Assim como eu não coloquei o professor Raimundo ou outros personagens que não ensinam, ficam só fazendo questionários e servindo de escada para humoristas fazerem comédia. Não que isso seja ruim, isso é maravilhoso. O professor Raimundo é importante, o salário continua, mas eu optei dessa forma por fazer a minha lista dentro do que eu gosto e dentro do que eu acho que o meu público também está procurando de mim. Se você gostou, curte, compartilha, me ajuda a chegar a 200 inscritos até o final do ano. Eu coloquei essa meta na minha cabeça porque a gente conseguiu os 100 muito rápido. Vamos ver até onde a gente pode chegar aqui nesse vídeo. Se você gostou, então aperta também aquele sininho que tem lá embaixo, porque ele vai sempre ativar, assim o seu celular, o seu canal vai sempre te avisar quando tiver vídeo novo, e eu sempre posto aos sábados. Praticamente nunca eu perdi esse prazo. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. やりきってないからやりきれないやりきってないからやりきれない現状打破は